toque, não dá mais para ser igual. Não dá para continuar sendo o mesmo. Não dá mais para fingir que nada aconteceu. Senhor querido, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu joinha para nos apoiar. O pastor Carlos Alberto foi usado fortemente em uma palavra para o povo de Cristo. Deus sempre tem usado seu servo para estar alertando a nação brasileira e o povo de Cristo. Por isso que eu te peço que você assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através do pastor Carlos Alberto. E se você crê que Deus está usando seu servo para a nação e para o povo de Cristo, deixe um amém e um like aqui nesse vídeo. Fiquem agora com o pastor Carlos Alberto. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Todos acharam? Acompanhem comigo a leitura do versículo 19 ao 21, diz assim: E partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois, os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e os serviu. Bondoso Deus, que a tua palavra, que se apraz para aquilo que era enviado através do teu Espírito, nos dê sabedoria e discernimento para que tudo aquilo que for falado à luz desse versículo, dessa palavra, traga avivamento, resposta, salvação, libertação e milagres sobre o teu povo em nome de Jesus. Podeis assentar. A hora em que a gente tem que dar um basta, uma boa despedida. Pastor, mas que mensagem é essa? Escuta bem, Elias o alcançou e lançou sua capa sobre Eliseu, e esse deixou os bois e correu atrás de Elias. Escuta, Eliseu estava arando a terra, Elias o alcançou, lançou sobre ele a capa do profeta, lançou sobre a capa, e este deixou os bois e correu atrás dele. Escuta, não houve diálogo nem conversa entre eles, amém? Só a capa, e Eliseu entendeu o recado. Eliseu disse: Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então irei ter contigo. Elias disse: Vai e volta, lembra-se de que eu fiz e vá. Então Eliseu apanhou a sua parelha de bois, os matou o boi, queimou as aparelhas, a sua carne, e deu ao seu povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Olha o chamado de um profeta, olha o chamado de um homem de Deus, olha o chamado, a maneira como Deus trabalha. A Bíblia diz que Eliseu estava ali arando a terra com a junta de bois, arando a terra naquele momento. Quando Elias aparece ao lado dele, Elias pega a sua capa, a capa que representava naquele momento, amém? Representava a unção do profeta, representava a unção do profeta. Ele pegou a capa, despiu e lançou-a sobre Eliseu. Ele não falou nada, ele simplesmente pegou a capa passando e lançou sobre Eliseu. Na mesma hora Eliseu parou de fazer tudo aquilo que estava fazendo. Ele deixou os bois e correu atrás de Elias. Não houve diálogo, disse: olha, larga tudo. Não houve conversa. Eliseu simplesmente entendeu o recado. Observa bem, amados, que eu vou correr aqui. Eliseu em hebraico significa Deus é a salvação. O seu ministério realmente foi diferente. Milagres eram coisas básicas na vida de Eliseu. Milagres eram coisas corriqueiras na vida de Eliseu. Eliseu teve porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Eliseu foi um homem além do seu tempo. O seu chamado, presta atenção, ele ainda era um jovem. Olha, escuta bem, ele ainda era um jovem solteiro,
trabalhador, ajudava seus pais, não era de uma família pobre. Não, Eliseu não era de uma família pobre, amém? Eliseu, pois o seu pai tinha 12 juntas de bois, que para os padrões da época o fazia homem de posses, não veio de uma família pobre. Porém, a mudança na vida de Eliseu, mas naquele dia a vida de Eliseu mudou, e eu quero dizer algo para você, e hoje é o dia que a sua vida também pode mudar. Se você crê, toma posse e dá um glória a Deus. Observem bem, ele tinha 12 parelhas de bois, cada parelha tinha um papel no processo da agricultura. Ele colocava a canga, as parelhas de boi, ele tinha 12, cada uma tinha um processo no trabalho da agricultura. Não havia trator, os irmãos sabem muito bem disso. A primeira parelha era abrir a terra, vinha abrindo a terra, preparando a terra para... A segunda parelha, ela rasgava o solo, preparava o solo, labalabaxéia. A terceira vinha colocando as sementes. Eu estou correndo aqui. Nesse processo inteiro, cada parelha tinha o seu papel. Então, amados, olha bem e presta atenção. Eliseu tinha 12 parelhas. Quando Elias chegou, ele já estava na 10ª. Se eram 12, ele já estava na 10ª. Significa que ele já tinha trabalhado quase o dia inteiro. Está dando para entender? Eram 12 parelhas. Quando Elias chega para lançar a capa sobre ele, ele estava na 10ª. Na 10ª, significa que ele já tinha trabalhado quase o dia inteiro. E, irmãos, tudo na Bíblia tem um propósito, tudo na Bíblia tem um significado. Presta bem atenção. Eliseu tinha 12 parelhas. Quando Elias chegou, ele já estava na 10ª parelha, ou seja, já estava quase terminando o trabalho do dia. Observa, você já observou, queridos, que Deus sempre chama pessoas ocupadas? Você já observou isso? Deus nunca vai chamar aqueles que não estão fazendo nada. Hoje tem pessoas de braços cruzados esperando um avivamento na igreja, no país, mas não vão ver nada, porque estão simplesmente sem fazer nada. E Deus não chama esse tipo de pessoa. Deus só chama aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão fazendo algo, aqueles que se dispõem, aqueles que estão batalhando. Se você é um dos tais, então prepara, glorifique e exalte o nome do Senhor. Alebachore Canábia. Elias então lança a capa sobre Eliseu, mas não o convida a ir com ele, simplesmente lança a capa. Mas Eliseu sente, ele sente na hora o toque de Deus, amém? Não houve diálogo, não houve conversa, não houve assim, olha, estou te convidando para me seguir. Somente uma capa tocando em um homem. Então uma capa mudou a vida de Eliseu. Ele não sabe nada sobre o seu futuro, para onde ele ia.